Graça e paz, igreja. Espera aí, eu acho que depois desse tempo de quarentena toda a gente pode fazer melhor, né? Graça e paz, igreja. Amém, glória a Deus. Que alegria estamos aqui, ver vocês aqui nesse momento. Não olhar para um celular, mas olhar para pessoas. Estamos aqui em comunhão, louvando ao Senhor. Estamos juntos celebrando a Ele, louvando porque Ele é digno, porque Ele é grandioso, sendo gratos pelo que aconteceu no dia de ontem para o dia de hoje, por vidas que foram alcançadas pela ministração do Evangelho, por balões com mensagens que falavam sobre o amor do Deus que ama elas. Eu estou muito feliz, de verdade, em estar aqui com vocês. Estamos aqui adorando e eu criei muitas expectativas para esse culto, criei muitas expectativas para esse retorno, e eu tenho orado para que Deus se mova no nosso meio cada vez mais. Eu creio que esse tempo de quarentena foi um tempo em que a gente pôde ir mais fundo. Muitos de nós, alguns fraquejaram, alguns foram mais fundo, alguns estagnaram. Mas a minha oração a Deus durante a minha quarentena era para que todos os dias nós vivêssemos o melhor dele em nossas vidas. E quando chegássemos aqui em comunhão, nós nos alegrássemos nele pelo que ele tem feito em nossas vidas. E que nós víssemos o mover sobrenatural do Espírito Santo aqui na nossa igreja, na vida das pessoas, pessoas sendo santificadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo avivadas pelo poder do Evangelho. E eu creio, não sei você, mas eu vim com meu coração crendo que o Espírito Santo falará conosco nessa noite, que o Espírito Santo agirá no nosso meio dessa noite, que o Espírito Santo fará coisas grandes no nosso meio nessa noite, como Ele já tem feito em nossas vidas. Alegre o seu coração, quero convidar você a ficar de pé, a louvar. Já como tem muito tempo na quarentena deitado no sofá, assistindo uma live. Agora nós vamos celebrar o Deus vivo e poderoso em comunhão juntos. Sabe, solte toda coisa que você trouxe de casa, solte tudo aquilo que você tem trago na sua mente. Se conecte com Deus, se conecte com o Senhor Todo-Poderoso, porque onde estiverem dois ou mais, ali está Ele também. O Senhor Deus Todo-Poderoso está aqui, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve o nosso louvor. Então entregue tudo que você tem nas mãos dEle. Nesse louvor entregue toda a sua vida nas mãos dEle. Não cante somente com a sua voz, mas cante com o seu coração, entregando tudo ao Senhor e fazendo dEle exaltado no nosso meio. Eu quero orar com você para nós iniciarmos o momento do louvor. Pai, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor é bom, porque todos os dias renova sobre nós as Tuas misericórdias, Deus. Pai, nós sabemos que somos indignos, que somos sujos, que não merecemos o Teu amor, Deus, mas glória ao Seu nome, Pai, porque o Senhor nos ama, glória ao Seu nome, porque o Senhor é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis, ó Deus. Eu glorifico ao Senhor, Pai, porque Tu és santo, 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 e eu clamo, Pai, aviva a Tua igreja, aviva a Tua igreja, aviva a JNI, aviva o Nazatim, aviva a Natal, aviva o Brasil, através de jovens comprometidos com o Evangelho, através de adolescentes comprometidos com o poder do Evangelho, que buscam a palavra, que buscam o Teu santo nome, ó Pai. Faz em nós, faz o nosso meio nessa noite, transforma vidas, transforma direções, faz testemunhos acontecerem aqui nessa noite, Pai. O nosso clamor é para que o Senhor se faça presente, para que o nome de nenhum homem apareça aqui nessa noite, mas o nome de Cristo seja glorificado no nosso meio, para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado no nosso meio, e para que o Senhor seja exaltado aqui, Deus. Essa é a nossa oração e nós fazemos no nome de Jesus, amém. Aleluia. Diga isso. Só Tu és santo. Glória a Deus. Só Tu és santo e não há outro. Aleluia. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Nesta hora nós estamos aqui para entregar, Pai, a adoração dos Teus filhos. Cante. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos
que eu consegui cantar e todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino pra sempre, teu é o domínio, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Declare com Diga, força. só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo e não há outro como Jesus. Diga, só tu és santo, só tu és santo, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Diga, só tu és santo, Deus, aleluia. Só tu és, não há lugar melhor pra estar que a tua presença, te adorando, Senhor. Não há como Jesus, só tu és santo. Ouça a voz do teu povo, Jesus, declarando que és santo e não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Será que você pode aplaudir esse Aleluia. Deus? Santo, te adoramos, Jesus. Glória a Deus, aleluia. São pelas pesaduras desse Deus que é santo, que é poderoso, que nós somos sarados.
São pelas pisaduras desse Deus e pelos feitos dos méritos de Cristo Jesus que nós somos salvos. Não pelos méritos de Jonatas, de Messias, nem de ninguém, mas pelos méritos de Jesus. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Foi levado com alegria por ver que você e eu seremos redimidos e salvos no nome dEle. Não há Deus como o nosso Deus. Que Deus é como o nosso Deus, que se levanta e luta pelos seus. Louva ao Senhor com seu coração, declare porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia. As pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha o teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados. Clame: venha o teu reino. Clamando: venha o teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo o meu amor. Só Ele é digno, só Ele é digno. Tu és a rota para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha o teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dor, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, o consideramos como castigado por Deus e atingido e afligido por Ele. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos. O outro versículo fala: pois levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondeu o rosto, ele foi levantado.
Todavia o Senhor agradou, moer o fazeiro enfermar. Levou o pecado de muitos, com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. e foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho. Grande é o Senhor poderoso, digno de todo o meu amor. Aleluia. Tu és a porta para a vida eterna. Oh, tu és o caminho aonde vou. Eu pra sempre eu sou. Aplauda o Senhor porque Ele é digno, aleluia. O Deus a que nós servimos deixou os céus para nos encontrar, para morrer no nosso lugar. Ele é Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, que deu a vida por amor a nós. Se você é grato, cante com seu coração. Jesus, o Filho de Deus, deixou os céus para me encontrar. Cante mais forte. Aleluia. Um amor assim o mundo não conheceu. Amém, Jesus. Naquela cruz se entregou o seu. Aleluia, nos alcançou nessa noite. Mas um amor assim o mundo não conheceu. Declare no altar da adoração do Senhor Todo-Poderoso. No altar de adoração seja sempre Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória e morreu no nosso lugar. Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Cante mais uma vez, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração
oração seja sempre exaltado. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Ele deixou Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor se fez presente no nosso meio. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor continue presente no nosso meio, ministre nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, Pai. Incendeie os nossos corações com a Tua palavra. Incendeie os nossos corações com tudo que vai ser dito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É minha oração e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. São 8h15 e a gente tá fazendo uma ação social com o pessoal aqui. Veio todo mundo para ajudar a gente. E a gente tá só colando os cartõezinhos junto com os balões. E a gente espera que as pessoas sejam tocadas, sejam alcançadas através desses balões, que a gente vai pregar em toda a cidade e Alecrim, e também nas imediações de Midway, que é onde a nossa igreja trabalha. E aí, gente, olha só, aqui eu tô com o primeiro balão dos 1000 que está concluído. O pessoal tá aqui atrás concluindo os demais e daqui a pouquinho a gente vai estar saindo para distribuir esses balões e para trazer esperança para muita gente. Fala aí, galera, estamos aqui gravando a expectativa 1000 para sairmos aqui com todos esses balões e mostrarmos para Natal que é a esperança, mostrarmos para a nossa cidade que é a esperança no meio de toda essa tribulação que nós estamos vivendo hoje em dia. Estamos expectativas 1000 para mostrarmos o nome de Jesus, espalharmos Jesus e esperança no meio dessa cidade. E vamos com tudo. Foi mais ou menos isso que a gente quis levar para as pessoas, né? Levar paz, levar uma esperança, uma alegria e, como vocês puderam ver, foi incrível, foi maravilhoso. A gente pôde contar com muitos jovens, né? Muitas pessoas até que não são jovens, né? Os jovens adultos. Eles puderam estar aqui junto com a gente, então assim, só gratidão, né, por todo mundo que participou dessa ação. A gente viu essa ação, né, lá em Caicó, o pessoal lá de Caicó fez, juntamente com o pastor Thales, irmã Patrícia, e aí a gente decidiu fazer algo semelhante, e assim nós fizemos para a glória de Deus. E nós agora vamos orar, né, para que o objetivo ele tenha sido alcançado. Glória a Deus que eu já recebi, né, alguns
feedbacks, algumas pessoas já vieram me procurar, tiraram foto, pessoas que eu sei que estão passando por problemas difíceis, já passaram também. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por todo mundo que participou, por todo mundo que esteve junto com a gente nesse processo. E eu vou chamar aqui o irmão Clebson para a gente orar, né, para que esse objetivo tenha sido alcançado. Nos balões a gente colocou os cartões com a mensagem, né, e juntamente com isso a gente colocou também o telefone da igreja, o Instagram da igreja, o endereço. Então a gente ora para que as pessoas, elas realmente venham entrar em contato, venham, para que a gente venha alcançar o objetivo para a glória de Deus, né? Temos pastores disponíveis, psicólogos, ajuda profissional. Então é isso, vamos orar para que venha alcançar o objetivo. Antes de tudo, agradecer a Deus. Eu acho que eu estava ali sentado e o momento de adoração para mim foi tremendo, assim, de gratidão mesmo. Eu vi muita gente chorando e a última vez que eu estive aqui, também nesse momento de intercessão, eu levei o texto de Marcos, que está lá no capítulo 8, versículo 22, que fala: Jesus estava no barco e os discípulos não tinham nada a temer. E a gente sabe que a gente passou por várias lutas durante esses meses e Jesus manteve-se no barco com a gente. Ele nunca nos desamparou. E hoje está na igreja aqui e ver a igreja adorando. Acho que para a banda também é a mesma sensação. Acho que é diferente. Eu vinha acompanhando muitas vezes minha esposa aqui e ficava triste assim, apesar de estar fazendo as coisas para o Senhor. Mas eu sabia que é diferente você ter a igreja reunida. Amém. É diferente. Aleluia. É diferente. Eu queria também já agradecer, porque os meninos passaram a madrugada fazendo a ação, né? Já se portando como ceifeiros mesmo. Porque grande é a seara, mas poucos realmente foram ceifeiros. E a gente agora vai começar a colher. A gente sabe que vai vir muita gente aí, muita gente com vários problemas, mas a gente sabe que Jesus está no barco com a gente. Vamos orar. Eu peço à igreja que se levante, por favor. Aleluia. Fica à vontade, se você quiser se ajoelhar, ficar em pé. Eu quero adorar. Aleluia. Eu quero adorar com minha oração. Senhor Pai querido, de graça e santidade, te agradeço, Senhor, porque Tu estás aqui, Senhor. Te agradeço por cada irmão que está aqui, Senhor. Te agradeço por cada batalha que passamos ao longo desses meses, Senhor. Que Tu se mantivesse no barco conosco, Senhor Pai amado. Te louvamos, Senhor, porque aqui é Tua igreja, Senhor. Podemos contar contigo, Senhor, em toda e qualquer situação, Senhor, porque Tu estás presente conosco, Senhor. Deus, desde já, Senhor, prepara o nosso coração, pronto, Senhor, a servir antes de tudo, Senhor, a amar o próximo, Senhor. Tua igreja foi projetada, Senhor, como uma igreja que acolhe, Senhor, como uma igreja que colhe, Senhor. Aqui só tem meras paredes, mas a igreja realmente são os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, desde já por cada vida que está aqui, Senhor, e muito obrigado, Senhor, pela Tua provisão, pela Tua mão e por Tu sempre permanecer no barco em toda e qualquer tempestade, Senhor, porque até o vento e o mar Te obedecem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá ousadia, Senhor, nos dá sabedoria e, acima de tudo, move o nosso coração, nos dá a experiência com o Teu Espírito Santo, Senhor Pai amado. Te agradecemos pelo retorno da nossa igreja. Em nome de Jesus, te agradecemos pela JNI, te agradecemos por cada jovem que está aqui, por cada alma, Senhor, que vai entrar nessa porta. Em nome de Jesus, amém.
Ah, Senhor, muito obrigada, Deus. Eu te rendo graças, Senhor, pelo privilégio, Senhor, pelo privilégio, pela honra, Deus, em poder te adorar, Pai. Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida, Deus? Só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida. Ninguém vai a ti, Senhor. Ah, Pai, muito obrigada, Deus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, amado meu. Tu és o necessário. Tu és o necessário. E não há outro. Aleluia. Adore ao Senhor. Não espera por mim, não. Entrega a tua adoração a Ele. Entrega o teu coração a Ele. Ele é o necessário. Ele é tudo que precisamos. Aleluia. Eu te rendo graças, Deus. Tu és o nosso amor maior. Tu és o nosso amor maior. E eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode render graças ao Senhor. Você pode render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, aleluia. Ele é bom, Ele é bom. E não há outro. E não há outro, não. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem colocado o pão na nossa mesa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido provisão, refúgio, força, fortaleza. Ah, Senhor, o Senhor tem sido a nossa alegria. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus. Eu te amo, eu te amo. Você pode cantar ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele é bom. Aleluia. Em todas as lutas e tribulações, em todas as situações, creio que Tu és minha força, minha herança. Tu és o meu refúgio. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és. Cante. Verdade. Aê. Creio que em todas as bênçãos, em cada promessa e até no meu respirar, creio que Tu me sustentas, Tu me proteges, Tu és o meu amor. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, só Tu és verdade, vida. Creio que Tu és. Aleluia. Tu és um novo horizonte. Um novo horizonte me faz olhar pra Ti. Tu
não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não existem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não existem. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não existem. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho. Você pode dizer verdade, vida. Mais forte, mais forte. Caminho, verdade, vida. Creio que tu és. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, porque Ele é Aleluia. de toda a glória e de todo Aleluia. louvor. Glória a Deus, você pode se assentar. E que saudade eu estava desse tempo que o Senhor tem nos dado, o rico privilégio de aos sábados poder estar aqui e adorar o Senhor juntos. Eu tenho sempre um duplo desafio, na verdade, depois da quarentena a gente ficou com um duplo desafio, porque eu tenho que comunicar a vocês que estão aqui, e que bom que vocês chegaram. A igreja hoje está linda, para a glória de Deus, amém? Oh, coisa boa ter você aqui. Mas também tem aqueles que nos assistem. E nós nos alegramos com a presença de vocês. E oramos para que o mesmo Espírito que tem ministrado o nosso coração aqui possa ministrar o seu coração também. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 42. Nós estamos no mês que nós chamamos de Setembro Amarelo, onde as pessoas se sensibilizam e criam empatia pelas pessoas que estão lutando contra a depressão, desejos suicidas e assim por diante. E quem caminha com a gente sabe que a gente tenta, na medida do possível, a cada mês, trazer um foco, uma temática que possa ministrar os nossos corações. E nós estamos encerrando o mês do Setembro Amarelo. Semana passada nós tivemos um encontro, um bate-papo muito especial com a psicóloga. Você pode acessar as nossas redes, o nosso canal no YouTube, você pode ver novamente. Foi um tempo muito especial. E aí nós consagramos esse final de semana com essa madrugada que foi linda. Nós não esperávamos a quantidade de jovens que vieram servir com a gente, e não só vieram servir, mas ficaram acordados a madrugada toda, né? Eu estava dizendo que foi quase uma campa dentro, porque ninguém dormiu. Glória a Deus. E você poder na madrugada ser instrumento e canal de bênção no Senhor, eu acho que não existe maior alegria para os corações. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas que participaram estão aqui. Glória a Deus. Olha aí, ó. Quem achava que eles iam dormir, eles estão aqui. Deixa eu fazer um pedido especial para vocês. Aqueles que têm liberdade no Senhor, glorifica bem alto. Porque quando a gente glorifica o Senhor, a gente convida o Rei da Glória a estar nesse lugar. E se Ele não estiver aqui, nada faz sentido. São apenas palavras vazias. São apenas notas cheias de shimmer. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele faz toda a diferença.
E a minha oração, nesses meses que nós estávamos em casa, é para que o Espírito Santo de Deus, ele jamais se afastasse dos seus filhos e filhas. E a minha oração nessa noite é para que o Espírito derrame de forma abundante na minha vida e na sua vida. Mas quando você sentir a presença dele, glorifica, tenha liberdade. Nós estamos na casa onde nós chamamos casa de comunhão, tempo de adoração, é aqui que ele deve ser reverenciado. Eu queria que você ficasse de pé rapidamente para a gente ler o Salmo 42, do 1 ao 11. A minha pregação hoje vai ser uma pregação temática, porque nós queremos ainda ministrar o coração daqueles que talvez estejam lutando contra as suas aflições. E eu coloquei o nome dessa reflexão de reencontros da alma. Salmo 42, do 1 ao 11, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar diante do Senhor? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro de forma angustiante, pois eu estava acostumado a ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegrias e ações de graças no meio da multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi ao meu Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo, até os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim e perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Porque você está abatida? Porque você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Vamos orar mais uma vez. Deus, o nosso clamor não é outro. Não é outro. A não ser que teu Espírito ministre mais uma vez aos nossos corações. Só o Senhor sabe como cada vida chegou aqui nessa noite e como cada vida está nos assistindo nessa noite. Mas eu ainda continuo crendo na eficácia da palavra de Deus. Eu ainda continuo crendo na atuação do Espírito Santo de Deus, a despeito dos nossos medos, das nossas fraquezas, dos nossos anseios. E nessa noite nós queremos consagrar o nosso coração ao Senhor. Se alguém chegou aqui com coração de pedra, Deus, quebra o coração de pedra, dá vida ao coração de pedra, faz ele bater de novo para o louvor da tua glória, porque nós cremos, Deus, que onde teu Espírito está, ele age com liberdade, ele quebranta o coração, ele sara feridas da alma, feridas físicas. Nós cremos na intervenção do Espírito Santo de Deus e oramos nessa noite: vem neste lugar e mais uma vez ministra o nosso coração. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Eu quero começar com notícias tristes, com dados que eu julgo importante para aquilo que nós vamos falar. Mas eu gosto sempre de dizer, lembre-se que a nossa vida foi projetada para algo eterno. E não importa o tamanho da sua dor, hoje há uma promessa de uma vida inteira de paz com Cristo, uma vida abundante no Senhor. Segundo os dados da OMS, 2020 seria o ano onde
a depressão se tornaria a segunda maior causa de morte no mundo, ficando apenas atrás de doenças cardíacas. O Brasil, em índice de suicídio, fruto da depressão, está no ranking em segundo lugar nas Américas, e o índice está entre jovens de 15 a 29 anos de idade. A ansiedade, consequentemente, aparece nessa mesma escala, porque a maioria dos casos de suicídio e depressão são frutos do dilema que a humanidade tem com a ansiedade, o desejo de você querer dar respostas para as pessoas e encontrar respostas que muitas vezes Deus ainda não quer te dar. E eu creio que ansiedade, se nós fôssemos aqui falar francamente, é algo comum de muitos que estão aqui. Eu sou uma pessoa que tenho uma ansiedade e ainda não consegui identificá-la, mas o meu corpo, ele responde às minhas ansiedades. Mesmo que eu não consiga expressá-las às vezes, mesmo que eu não consiga comunicá-las ao meu coração, o meu corpo reage mediante as minhas ansiedades. E eu tenho tentado fazer aquilo que foi lido durante o louvor e o momento de oração em Mateus 11, quando Cristo, ele faz um convite: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu tenho entendido que para as angústias de nossa alma, nós muitas vezes esperamos um colo para a gente encostar e ficar acariciando nossa cabeça e falando: coitadinho. E a palavra do Senhor é: ei, aprenda de mim. Até no socorro de Deus existe lição para a nossa existência e para a nossa jornada. Sabe por quê? Porque a palavra fala que nenhum cabelo cai de nossas cabeças se não for com a permissão do nosso Deus. Ou seja, a dor que você sente, a angústia que você sente, o medo que você sente, pode e deve ser uma ferramenta da graça de Deus, para que algo seja transformado na sua vida e você possa, como o salmista, dizer que um dia você ainda o glorificará pelo que Deus pode fazer na sua trajetória. O problema é que nós temos uma tendência natural de olharmos apenas para o problema, olharmos apenas para a nossa dor. Nós temos uma tendência natural de nos tornarmos coitadinhos de nós mesmos, porque, as pessoas são indiferentes comigo, o mundo não é justo, é assim para todo mundo. É por isso que Cristo falou: ei, eu vos advirto para que vocês tenham ânimo no seu coração. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo diabólico que está ao seu redor. Cristo não falou que nós estaríamos ausentes de dor. Pelo contrário, Ele o tempo todo nos alertou que nós passaríamos por dor. Mas o que Ele nos ensina, o que Ele nos chama a entender, é que até nos sofrimentos há crescimento, até nos sofrimentos há amadurecimento. Eu não vou dizer até, geralmente é no sofrimento que a gente aprende mesmo. Porque o ser humano, quando ele está cheio de bênçãos, ele se enche de soberba. E o Salmo 42, que na verdade é uma composição do Salmo 42 com o Salmo 43, você pode ler depois o Salmo 43, e nós vamos citar alguns versículos do Salmo 43. Alguns estudiosos deduzem que provavelmente foi um grito do rei Davi, no período que ele ainda não era rei, e que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E Davi era um homem que era conhecido porque ele vivia na igreja, ele vivia na comunhão. Era um homem que era inspirado por Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que tinha uma trajetória de fé brilhante. E por causa de uma perseguição injusta, porque se nós estudarmos historicamente, a perseguição foi injusta porque Deus tirou o espírito de Saul e colocou o espírito sobre Davi. E por causa da inveja no coração do rei Saul, Davi começou a ser perseguido e fugiu de várias formas. E muitos estudiosos, eles entendem que talvez esse salmo fosse o clamor no coração do rei Davi, justamente porque ele não podia mais estar na presença do povo, porque ele estava fugindo. Justamente porque ele queria ir para a igreja adorar, mas ele não conseguia ir para a igreja adorar, porque o rei Saul estava ali, perto do templo, do lugar da adoração, e se ele fosse, ele sabia que ele seria perseguido.
E o lamento do rei Davi no coração é porque ele se sentia injustiçado com tudo aquilo que estava acontecendo. E distante da comunhão com o povo, andando sozinho e distante da comunhão com Deus, ele entendia que ele precisava passar por um momento de reencontro, onde as coisas se colocariam no lugar, na sua vida e na sua existência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para mim, além do choro e do clamor de um rei, esse salmo para mim representa que Deus, ele se preocupa com minha dor e ele se preocupa com sua dor. Deus, ele se preocupa com o meu pecado, ele se preocupa com o seu pecado. É por isso que ele faz questão de o tempo todo sinalizar o erro dos seus filhos na palavra de Deus, para dizer assim: ei, homens e mulheres ao longo da história passaram pelas mesmas lutas que vocês, mas alcançaram vitória não buscando nas coisas dessa vida, mas alcançaram vitória no Senhor, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E que bom que tem salmos como esses. Eu poderia ler vários salmos aqui que eu selecionei, mas eu quero focar em outros textos falando sobre lamento, sobre dor na alma. A Escritura faz questão de nos fornecer textos como esse, porque através do exemplo da vida de homens como Davi e de salmos como esse, como foram escritos, o Senhor quer direcionar o nosso coração a como lidar com os nossos anseios, como lidar com as nossas tristezas, como lidar com os anseios de nossa alma. E o salmo que nós lemos vai trazer talvez alguns possíveis motivos que gerou no coração daquele homem essa dor na alma. Por que está abatido a minha alma? Esse questionamento em sua alma. O primeiro motivo, eu creio que está no verso 42, porque o salmista, ele declara que ele busca a presença de Deus, mas parece que ele não consegue encontrar a resposta. É como se ele estivesse querendo falar com Deus, como se ele estivesse clamando a Deus, como se ele estivesse pedindo socorro a Deus, e parece que a resposta de Deus é aparentemente o silêncio. O verso 42 fala: como a coça anseia por algas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença do Senhor? Muitas vezes nós lemos esse texto como uma declaração bela de canção, mas na verdade isso aqui é um desabafo do salmista. Na verdade ele está dizendo que o coração dele anseia por águas vivas, anseia por resposta. Ele está pedindo para que de alguma forma Deus intervenha, Deus comunique. Ele vai falar: eu não sei quando eu vou poder mais uma vez me apresentar diante de Deus e sentir a tua presença em meu lugar. Esse era um dos motivos da angústia que ele tinha. Ou seja, se você que chegou aqui nessa noite, você que nos assiste, se você estiver vivendo esse período de apatia espiritual, onde parece que você busca Deus e Deus não lhe responde, calma. Não é só você que passa por isso, todos nós passamos por isso. Eu poderia dar muitos testemunhos sobre a minha jornada e a quantidade de vezes que eu tive que lutar contra essa falsa sensação da presença de Deus, porque essa é uma geração de sensações, e você parece que só acredita que Deus está falando com você quando você sente um calafrio, ou quando uma voz grita no seu ouvido e assim por diante. Mas Ele é. Ele é. E aquele que é, Ele pode falar do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser e como Ele quiser, porque Ele é. Eu lembro de um pastor que eu acompanhei uma das suas dores, que foi a perda de sua irmã. Eu lembro que ela lutando contra o câncer. Nós temos aqui inclusive testemunho de pessoas que venceram a luta contra o câncer. E ele no seu coração, Deus disse: Deus, essa é uma bela oportunidade da minha família se quebrantar diante do Senhor. Se o Senhor fizer um milagre e curar a minha irmã, eu tenho certeza que os corações de pedra que estão ao meu redor vão se render diante de ti. E eu lembro que ele orou, homem de fé. E Deus ceifou a vida da irmã dele. E ele disse que quando ele se colocou diante do Senhor: Senhor, porque o Senhor não ouviu minha oração? A resposta de Deus foi: quem disse que eu preciso de um milagre para alcançar o coração do perdido? Porque quando Deus ele move as águas dele, meu irmão, é às vezes num sinal, é às vezes numa parada,
é às vezes sentado no banco de um ônibus. Eu me lembro que quando eu recebi o meu chamado ministerial, eu era um garoto cheio de ansiedade no meu coração. E eu lembro que eu pegava um ônibus para ir para a faculdade, eu estudava administração na UNP, e às vezes eu pegava o 83, ou eu pegava o 33A, parava no Natal Shop, pegava o 46 ou 54, nunca me esqueci. Não sei nem se tem mais esses números. Para a glória de Deus, quem falou que tem sabe por que pega, né? E eu lembro que a primeira experiência que eu tive de Deus falando no meu coração foi sentado numa cadeira do ônibus chorando. Eu lembro que naquela época a minha oração era simplesmente essa: Deus, se o Senhor tem algo para a minha vida, me ajuda através da minha jornada a levar vidas ao Senhor. E eu chorava no ônibus, porque eu não entendia a vocação que Deus tem para o meu coração, mas eu tinha um desejo sincero. E uma menina que estava em pé, olhou para mim e falou assim: Deus ouviu a sua oração. Porque Deus não precisa de estruturas para falar. Deus não precisa de ambiente para falar. O que Deus precisa é de corações sinceros diante dEle. Pessoas que se dispõem a ouvir a sua voz. Pessoas que talvez com sinceridade possam se colocar diante do Senhor e perguntar: por que está abatida a minha alma? Um segundo motivo que talvez tenha levado o salmista a entrar nesse processo de medo, de pânico, de agonia, de aflição no coração, é justamente porque ele estava distante dos irmãos, ele estava distante da igreja, ele estava distante da comunidade. E a gente pode falar de várias pessoas que nos procuraram durante esse período da quarentena, que tiveram que lutar contra as suas aflições, lutar contra a solidão, o medo do coronavírus, associado ao medo de se encontrar com pessoas. E eu entendo vocês, porque o rei Davi passou por essa aflição também. Ele geme o fato dele não poder estar com as pessoas. Ontem, quando nós voltávamos, o casal que estava comigo era Jessuí e Eloane, eu não lembro agora o nome da jovem da NASA Sul que estava com a gente, e no carro por mais de uma vez ela falou: que bom podermos estar juntos de novo. Austrália, lembra do nome dela, Austrália? Quem? Emily, isso mesmo. E por vezes ela reafirmou: que bom poder estar em comunhão novamente. E aquilo ficou ecoando no meu ouvido, porque muitas vezes nós estamos tão apáticos àquilo que está ao nosso redor, que nós não valorizamos tempos como esse. Isso aqui é um privilégio que vocês não têm noção. Só sabe o valor disso aqui quem vive em países onde isso aqui é proibido. E muitas vezes nós não valorizamos a oportunidade que Deus nos dá, e a liberdade que Deus nos dá de estar na presença do Senhor. E o salmista vai falar: o meu coração andou angustiado, porque eu queria estar na presença do Senhor. Talvez o terceiro motivo pelo qual ele estava com a sua alma aflita é porque ele estava envergonhado. Porque em um determinado momento, no verso 10, ele vai dizer assim: até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando: aonde está o teu Deus? Quantos de nós já passamos por isso? Por situações na nossa vida que as pessoas zombaram da nossa fé, e falaram assim: que fé é esse, que Deus é esse que você serve, que permite que você passe por essa circunstância. E essa era a vergonha que estava no coração do rei Davi. Ele sabia que ele tinha sido ungido por Deus para ser o sucessor do trono. Ele sabia que não por sua força, não por sua coragem, não por quem ele era, mas porque o próprio Espírito testificou o seu coração, ele deveria assumir o trono. Mas o primeiro presente que ele ganhou depois que recebeu a notícia de que seria rei, foi ser perseguido, e uma perseguição de morte. Mas eu poderia citar outros motivos pelo qual a nossa alma pode ficar aflita. O fato de sermos seres humanos por si só já é um grande motivo de termos a nossa alma aflita. Porque a nossa própria bios às vezes não contribui. Tem pessoas que são melancólicas, pessoas que têm um espírito um pouco mais triste, assim por diante. Fora as doenças que podem nos alcançar, doenças físicas. Mas tem muitas pessoas que elas estão oprimidas, sabe por quê? Porque a sua vida está presa ao seu passado.
e elas se esquecem que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O texto não abre margem para dizer que algo em você, na memória do Senhor, ficou para lhe acusar, porque em Cristo você é nova criatura. E a palavra fala que quando nós lançamos sobre Ele as nossas dores, as nossas lutas, os nossos pecados, Ele lança tudo isso no mar do esquecimento. Sabe quem é que lembra do meu pecado e do seu pecado? É o acusador. Porque ele quer me parar e ele quer lhe parar. Porque ele quer me envergonhar, ele quer lhe envergonhar. E nessa noite Deus está dizendo assim: eu não me lembro do seu passado. A única coisa que eu consigo ver é aquilo que eu estou construindo para você no futuro. Pare de olhar para trás. Pare de prender a sua vida ao passado de relacionamentos, ao passado de frustrações, a pessoas que talvez tenham lhe ofendido no passado. Esqueça! Cristo faz nova todas as coisas. Outra coisa que pode nos tirar a paz ou afligir a nossa alma é o pecado. Todos os dias. Mas 1 João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se você pecares, lembre que existe um justo juiz, que intercede por mim e por você diante do Pai. E se nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não só nos perdoar, mas nos purificar de todo o pecado que há em nós. E tem pessoas que parece que ainda não entenderam essa verdade da cruz. Eu creio que também ataques satânicos podem ser motivo pelo qual nós temos a nossa alma aflita. Mas a verdade é, eu quero só dizer para vocês, que a Bíblia fala disso o tempo todo. Tem um texto que eu gosto muito, de 2 Coríntios 4, do 7 ao 11, que diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Aí ele vai dizer, de todos os lados nós somos pressionados, ficamos perplexos, somos perseguidos e somos abatidos. Isso se eu lesse o texto incompleto. Porque o texto completo diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas jamais abandonados. Abatidos, mas jamais destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a sua vida também seja manifesta em nosso corpo. Nós temos que ter a consciência da nossa dor, mas precisamos também ter consciência da nossa vitória. A verdade é que homens e mulheres ao longo da sua jornada vão passar por momentos de tristeza e de dor, mas precisam se reencontrar consigo mesmo, se reencontrar com Deus, se reencontrar em suas almas. Eu queria tirar algumas lições práticas desse texto que eu creio que vão conduzir o nosso coração. E você pode ficar em intercessão, porque eu creio que Deus está ministrando no coração de algumas pessoas nessa noite. Primeira lição que eu tiro desse texto é que nós precisamos ter uma visão adequada de qual é a nossa dor. Saber o motivo pelo qual está doendo. É por isso que talvez por 3 vezes o salmista no Salmo 42 e 43, que é um salmo só, ele vai falar: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada, ó minha alma? Por que está tão abatida, ó minha alma? Porque o salmista ele entendia que ele só ia encontrar a cura que ele precisasse quando ele entendesse o motivo da sua dor. E muitas vezes o que a gente faz é desprezar a nossa dor e fazer de conta que ela não existe, mas ela vai ficar ali pressionando, porque ela não vai sair do meu coração e do seu coração, simplesmente porque você vai dizer: vai embora. Às vezes ela nos torna reféns, escravos.
E é interessante que o salmista nos dá algumas pistas que faz entender que ele está passando por uma grande aflição. A primeira pista é o fato dele declarar que tem grande sede. Ou seja, é como se ele tivesse um desejo insaciável no seu coração. Nada lhe satisfaz. Nada que ele faça lhe satisfaz. Não importa se ele se forma, não importa se ele tem o melhor emprego, não importa se ele tem a melhor família, se ele tem a melhor casa. O que ele declara é que ele tem sede no coração, porque é como se algo não pudesse ser saciado em sua vida. E eu sei por quê. Porque para os anseios eternos que existem no nosso coração, somente um Deus eterno para preencher-nos plenamente. Nada desse mundo pode fechar a janela do vazio do nosso coração. Você pode colocar um celular para tentar tapar o iPhone, não sei nem XS, XLR, X. Mas eu não dou uma semana para não se tornar um celular como qualquer outro. E aí o anseio vem de novo. Aí agora você quer um MacBook Pro, 30 mil reais. Aí você trabalha, compra um MacBook, não dá um mês para não se tornar um computador como qualquer outro. Aí você trabalha por uma casa, você trabalha por um carro, você passa a sua vida inteira dizendo a Deus, a minha vida vai ser resolvida quando eu me casar. Ei, para o buraco que tem no seu coração, para o buraco existencial que tem dentro de você, somente aquele que é eterno pode preencher o vazio da minha existência e o vazio da sua existência. Não tem nada desse mundo que possa suprir. A segunda coisa que nos mostra que ele realmente estava passando por um sofrimento grande, e você precisa aprender a entender se você está passando por uma aflição, por uma dor, é porque ele declara o tempo todo que o alimento dele era lágrimas. Se você não consegue comer direito, você está com dificuldade de se alimentar, se parece que a única coisa que você quer é chorar, talvez essa seja uma pista de que você esteja passando por um abatimento de alma, que você esteja passando por algum momento de tristeza no seu coração. O terceiro motivo é porque ele fala que ele tem o desejo, mas ele não consegue mais adorar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, até o desejo de adorar a Deus vem dele. É somente quando ele se faz presente nas nossas vidas que nós conseguimos viver essa esfera de adoração. Eu acho que há 3 finais de semana atrás nós fizemos um louvorzão e nós falamos um pouco sobre isso. Não é a igreja que vai enxertar dentro de você uma alegria excomunal, ou que vai mover seu coração, porque nós somos a extensão daquilo que nós somos, aonde nós estamos. Se você for um verdadeiro adorador na sua casa, você vai ser um verdadeiro adorador na igreja. Se você for um verdadeiro adorador na sua intimidade, no seu quarto, você vai ser um verdadeiro adorador no seu trabalho, na escola, aonde Deus levar você. Porque quando nós estamos cheios de Deus, é impossível o nosso coração não exultar de alegria, nós não pularmos de alegria diante dEle, nós não celebrarmos diante do Senhor. Se você não sente essa presença, se você não sente esse desejo, ei, há algo errado no seu coração, há algo errado na sua alma. A cura está condicionada ao entendimento do motivo pelo qual nós estamos feridos. Por isso, não despreze a sua dor. E aí o segundo ponto dessa reflexão, eu quero trazer na verdade como uma resposta a você que reconhece que está passando por essa dor, por essa angústia, você que nos assiste e que pode nos assistir posteriormente. Coisas que o salmista declara, que enchem o nosso coração de esperança e nos faz entender que nem tudo está perdido, mas que Deus, Ele está agindo em meu favor e está agindo em seu favor. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês aqui, com sinceridade no meu coração, é que você não pode lançar fora os recursos que estão diante de você. E eu quero falar apenas de um recurso humano, que é a medicina, que é a psicologia. Talvez você esteja passando por uma dor na sua alma e você está negligenciando de pedir ajuda a alguém. Ei, quem deu conhecimento aos médicos foi o próprio Deus. Se você estuda a história de John Wesley, você vai perceber que John Wesley escreveu quase que um livro de medicina, porque Deus o inspirou para ser agente de cura numa Inglaterra ferida. Ou seja, pode ser sim que você necessite do apoio
de alguém. E você não precisa dizer, pastor, se eu for para o psicólogo, eu sou doido. Não. Você é doido se você estiver doente e você não for, aí você é doido. Porque talvez você vai postergar ainda mais a dor na sua alma, você vai postergar ainda mais o seu sofrimento, mas a despeito de uma resposta, ou de um aconselhamento, ou de direcionamento de um psicólogo, existe algo que nós podemos fazer de forma gratuita. Porque um preço foi pago, o véu foi rasgado, e hoje todos nós temos liberdade de entrar na presença de Deus. Se você não tem condições de ir para um psicólogo, a gente paga o seu psicólogo se você precisa. Mas eu tenho certeza que o psicólogo pode até te ajudar. Mas a resposta plena que você precisa no seu coração, você não vai encontrar no psicólogo, você só vai encontrar no médico dos médicos e no Senhor dos senhores. E aqui eu quero dar algumas pistas de coisas que esse texto nos ensina, que nos faz entender que nós precisamos nos apegar à nossa esperança em Cristo, algumas atitudes que nós devemos tomar diante do Senhor, que o Salmo sinaliza, que podem trazer cura para a nossa alma. A primeira coisa que esse Salmo mostra para mim, é que nós precisamos, no meio da nossa dor, desabafar com o próprio Deus. É por isso que o salmista ele fala várias vezes, porque está abatido a minha alma, porque está abatido a minha alma. É como se o salmista estivesse de joelho diante do Senhor, e clamando a Ele, perguntando por que está abatido a minha alma, que sofrimento é esse? Mas o salmista não estava desabafando na frente de qualquer pessoa, ele estava desabafando naquele que a palavra fala que só Ele tem palavras, e palavras de vida eterna, para o meu coração e para o seu coração. Sabe qual talvez seja o meu maior problema, o seu problema? É que nós temos pecado na área da sexualidade, e buscamos ajuda em pessoas que têm pecados na área da sexualidade. Um cego não tem como guiar o outro cego. Muitas vezes nós temos problemas emocionais, e buscamos parcerias com pessoas que têm problemas emocionais. Um cego não consegue guiar um outro cego. Deus está à minha disposição e Deus está à sua disposição. Você pode chorar no ombro do seu melhor amigo, você pode chorar no ombro do seu pai, da sua mãe, mas eu quero estimular você. Se você está passando por um momento de aflição, não se esqueça que quem recolhe nossas lágrimas e leva até o altar é o próprio Deus, que durante vários textos da Bíblia fala que Ele inclina do seu trono de glória para ouvir o clamor dos seus filhos e de suas filhas. Talvez você não tenha encontrado resposta para a sua dor, talvez você não tenha encontrado resposta para a sua ansiedade, porque você está desabafando com todo mundo. Você só não está falando com aquele que pode solucionar o meu problema e o seu problema. Você só não está falando com aquele que pode sarar as minhas feridas e as suas feridas. Você só talvez não esteja falando com aquele que pode sarar a minha dor e a sua dor. 1 Pedro 5, 6 ao 7 diz: humilhem-se debaixo da mão poderosa do nosso Deus, para que Ele no tempo certo vos exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, e tenha uma certeza no seu coração, Ele tem cuidado de você. Primeira coisa que você precisa fazer é se reencontrar com você mesmo, colocar a sua vida diante do Senhor, questionar a Deus o motivo da sua dor, questionar a Ele, porque Ele tem resposta para a minha ansiedade e para a sua ansiedade. Eu tenho certeza que Deus Ele vai responder ao seu coração, à sua dor. A segunda coisa é que nós precisamos entender que, independente do tamanho da nossa dor, Deus está no controle de tudo. Independente do meu lamento e do seu lamento, independente da minha causa e da sua causa, independente do motivo pelo qual o seu coração anda aflito, saiba que independente de tudo isso,
Deus está no controle de tudo. Olha que interessante, o verso 7 e 8 do Salmo 42 vai dizer assim, ó: abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Ele continua: todas as tuas ondas e vagalhões se abateram contra mim. Entende o que eu estou falando? O salmista sabia que estava passando por dor, mas ele não deixava de reconhecer que aquelas ondas que vinham contra ele, aquela tempestade que vinha contra ele, ela vinha com a permissão do próprio Deus, porque tudo está debaixo do controle dele, tudo está debaixo da voz dele. Talvez você não entenda o motivo pelo qual ele esteja permitindo que você passe hoje por essa dor, mas eu tenho certeza que lá na frente você irá glorificá-lo, porque você verá a mão dele prevalecendo sobre a sua vida, trazendo socorro, trazendo cura, trazendo o milagre que você precisa. Por mais que seja difícil de entender, nós precisamos aprender: nada foge do controle de Deus. É por isso que os discípulos, quando eles estavam no barco, no meio da tempestade, o Senhor manda a tempestade parar, e eles falam: quem é esse que até o vento e o mar, ele dá ordem e lhes obedece? Porque tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. E ninguém pode tirar dele essa glória, esse esplendor e essa autoridade que lhe é devida, porque tudo foi criado por ele. Com isso, talvez o que Deus queira ministrar no seu coração nessa noite é que você precisa enxergar a sua dor de outra forma. Eu não sei quantos de vocês lembram daquela história do cego de nascença. Quantos lembram aqui? Que os discípulos, quando vem aquele homem cego, perguntam assim: Senhor, quem foi o culpado da cegueira desse homem? Foi os pais dele que pecaram? Ele está respondendo por causa do erro dos seus pais? Foi ele mesmo que pecou? E aí Cristo, ele fala: vocês parece que não aprendem. Vocês estão andando com aquele que é a cura. E em vez de vocês ministrarem a cura, vocês ficam querendo achar culpados. Aí sabe o que ele fala? Não foi culpa dos pais, nem foi culpa dele. Ele nasceu assim para que o nome de Deus seja glorificado. E é interessante que o texto continua, Jesus falando assim: por isso é necessário que nós façamos as obras do Pai que nos enviou. É como se ele estivesse dizendo assim: para de querer olhar para o problema e querer encontrar respostas filosóficas para a sua dor. Ei, o ministério que Deus me deu e Deus te deu foi para repreender enfermidades. Foi para repreender vidas cativas, almas angustiadas. Foi o ministério que Deus me deu e Deus te deu. E antes da gente ficar querendo achar culpados sobre nós, existe uma autoridade de entender que tudo é para o louvor da glória de Deus. Até a minha dor e a sua dor é para a glória de Deus. E talvez a sua dor vai se tornar o seu maior testemunho para a glória de Deus. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo com esse texto é que nós devemos parar de querer resolver as coisas segundo as nossas próprias forças e entender que Deus é o nosso socorro e Ele é o nosso juiz. Se você abrir no Salmo 43, que é a continuidade do 1 ao 3, o salmista vai dizer: faz-me justiça, ó Deus, defenda a minha causa contra um povo fiel, livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Isso aqui é o clamor do homem que tem o seu senso de justiça própria. Só que eu acho que em determinado momento, o salmista, ele entende, ou ele se lembra do texto do profeta Isaías, que vai dizer que a nossa justiça diante do Senhor não passa de trapo de imundície. Isaías 64, 6. E Tiago,
no capítulo 1, no verso 20, ele vai dizer que a nossa ira, a nossa indignação, a nossa revolta não vai produzir e contribuir em absolutamente nada para a cura e para a justiça de Deus. Pelo contrário, quanto mais você se indigna, quanto mais você se revolta, mais aflito você fica. Quanto mais você quer buscar a justiça própria, quanto mais você... O que Deus quer ensinar ao meu coração e ao seu coração é o que Ele vai dizer no verso 3 do 43, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão para o teu santo monte, onde o Senhor habita. Quando nós oramos ao Senhor, deixando de lado o nosso senso de justiça própria, mediante as circunstâncias que nos afligem, o que Deus faz é iluminar os nossos caminhos com a palavra dEle, e nos leva mais uma vez para o seu altar. Sabe por quê? Porque a palavra fala que quando a gente tem algo contra o irmão, a gente não é digno nem de deixar a oferta no altar. Porque a minha oferta, a sua oferta, não vai chegar. Você pode até se iludir com a sua mentira. Porque aquele que entende que Cristo é nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente em meio à tribulação, que Ele é a nossa justiça, que Ele é aquele que intercede por nós, que Ele é aquele que luta as nossas causas, nós não conseguimos nem odiar aquele que nos ofendeu. A gente passa a ter a misericórdia no nosso coração. Eu lembro de uma história que eu aprendi quando eu fazia seminário, e foi interessante porque eu sempre tive curiosidade de saber o que é que os monges eles fazem quando eles ficam dias meditando naquelas montanhas. Uma das disciplinas espirituais que a gente estuda é a meditação. E eu descobri que, na verdade, o que o monge faz é algo que inclusive os mosteiros católicos faziam. É homens que pegam porções da palavra e elas leem aquela porção e elas ficam dias ruminando até que aquela porção se torne realidade ou uma verdade na sua existência. E diz que um monge subiu ao monte para entender o amor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus e assim por diante. E diz que ele passou meses ali meditando. E ele desceu consciente de algumas verdades. E disse que quando ele desce, ele se depara com um lago. E nesse lago tem um jacaré. E no mesmo lago tem um ganso. E disse que o monge, com o coração muito aflito, ele começa a olhar para aquele gansinho que está nadando ali. Só que em um determinado momento, acontece o que a natureza determina. O jacaré vai, creu, come o patinho. Qualquer um de nós, numa cena como essa, falava, coitado do patinho. Estou mentindo? Porque nós temos uma tendência natural de termos empatia pelaquele que sofreu o dano, pelaquele que sofreu a dor. Mas a resposta do monge foi, coitado do crocodilo. Sabe por quê? Porque ele aprendeu que no fim, quando Deus julgar as nações, o homem mau vai pagar o preço do seu pecado. E nós não precisamos plantear por causa própria, porque é Ele quem peleja por nós. Ainda assim, eu gosto de dizer que quem tem dimensão ou noção do que é o inferno, jamais desejaria que a mão de Deus pesasse sobre a vida de qualquer pessoa. Porque se a graça de Deus alcançou nosso coração, nós temos que agir com graça para o coração daqueles que estão ao nosso redor também. Não lute, não coloque os seus olhos na sua própria justiça. Entenda que Deus é o justo juiz e que Ele vai cuidar da minha causa e da sua causa no tempo certo. Uma quarta coisa que eu aprendo é tire, e a gente já está caminhando para o fim, os olhos do seu problema e traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Os versos que nós lemos, que fala sobre a declaração de dor do salmista, porque você está abatido a minha alma, porque está assim tão perturbado dentro de mim, não termina com a pergunta. O autor já traz uma resposta, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei, Ele é o meu Senhor, e porque você está assim tão triste a minha alma, porque você está tão perturbado dentro de mim, porque você está tão abatido, e ele repete, ponho a esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Às vezes nós não saímos do buraco que nós estamos,
Porque nós ficamos remoendo no nosso coração, como se isso fosse promover algo no nosso coração, a não ser ruína. Esse às vezes é o problema pelo qual nós não conseguimos lidar com o nosso pecado. É porque a gente fica repetindo para a gente o tempo todo: eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Você vai ser exatamente aquilo que você diz que você é. Mas se você se apropriar da palavra de Deus e se lembrar que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as suas promessas, se você se apropriar da palavra dele, que fala que nele nós somos filhos, filhos por meio da adoção no Espírito Santo, se você se apropria da palavra dele, você entende que ele tem uma vida que é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Se você entende o porquê o apóstolo Paulo fala: renove a sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai parar de murmurar, você vai parar de ficar repetindo a sua dor, você vai parar de ficar repetindo o seu problema, e você vai começar a declarar o tamanho do seu Deus. Porque para ele não existem impossibilidades. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus está gritando ao meu coração e ao seu coração: pare de ficar olhando a sua dor e traga à memória aquilo que lhe traz esperança. O salmista no Salmo 121 vai dizer: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe qual era a esperança do salmista? Eu ainda o louvarei. Ele não sabia por quanto tempo ele ia passar pelo sofrimento, por isso que ele fala que um abismo chama outro abismo, mas para ele aquela não era a resposta em seu coração do seu lamento. A resposta do seu coração é que ele tinha uma certeza: um dia eu ainda vou louvar ao Senhor, um dia eu ainda vou cantar a minha vitória, um dia eu ainda vou ver Deus atuando na minha vida e mudando a minha história, a minha jornada, e um dia eu vou poder declarar a obra que Deus fez na minha vida. Quem conhece a história do rei Salomão, sabe que ele foi conhecido para todos nós como um homem segundo o quê? O coração de Deus. O que esse salmo nos ensina é: pare de ficar olhando para a sua dor, pare de ficar olhando para o seu sofrimento, olhe para a sua esperança, olhe para a sua Deus, para Deus. Eu quero já fazer uma ponte: mate a sua sede em Deus, pois só nele nós seremos saciados. Jeremias 2,13 vai dizer: o povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a fonte de água viva, e o segundo erro, cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. A primeira denúncia que o profeta está fazendo é que o crime que eles cometeram foi que eles deixaram de buscar em Deus a fonte da água da vida. Mas para não bastar, eles buscaram resposta no que ele vai falar de cisternas rachadas. Você sabe o que são cisternas rachadas? É tudo que você coloca na frente de Deus, que pode causar para você um aparente sentimento de alegria, mas um dia essa alegria vai se esvairir. Porque todas as expressões de glória e de contentamento dessa existência não se comparam àquele que é a fonte de água viva. E se nós buscarmos anseio para nossa alma nas coisas dessa vida, nós seremos como cisternas rachadas. É isso que Jeremias está falando. Você vai buscar e você não vai se alegrar. Você vai ter e nada vai mudar, porque só quem pode saciar o desejo do meu coração e do seu coração, só quem pode saciar a sede do meu coração e do seu coração é o próprio Deus. Isaías 55, do 1 ao 2 vai dizer: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, compram vinho, comprem leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? Escutem-me, comam
o que é bom, e a alma de vocês será saciada. O que a palavra está dizendo ao meu coração e ao seu coração, é que a sede que você tem na sua alma, ela só pode ser saciada se nós comermos e bebermos do banquete que o Senhor prepara para os seus filhos. A comida desses mundos, do mundo, os manjares do mundo não vão saciar a sede, os prazeres do mundo não vão saciar a sede no meu coração e no seu coração. E o convite do profeta Isaías, fazendo uma ponte com a figura de Cristo, é: ei, comprem sem dinheiro. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que comprou todas as coisas por mim e por você. E é nesse sangue que nós podemos nos fartar, que nós podemos matar a nossa fome, que nós podemos matar a nossa sede e vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Se reencontre com Deus. Deus está chamando você para você se reencontrar com você mesmo. Tente entender a sua dor. Deus está te chamando para se reencontrar com Ele. E se reencontrando com Ele, você entender que independente da sua dor, Deus está no controle de tudo. Você entender que para todas as resoluções nós não precisamos lutar por causa própria, porque Cristo, Ele é o nosso juiz. Quando nós nos reencontramos com Ele, nós entendemos que há uma esperança que nos alimenta, e acima de tudo que Ele é a água da vida. A água que dá vida e a água que sacia o nosso coração. Eu queria chamar o ministério de louvor. Não vai ser para agora cantar a música de Koinonia, mas eu queria repetir a última canção que Marcelinha ela ministrou, que diz que Ele é o caminho, verdade e vida. Enquanto os meninos sobem, eu quero concluir a minha reflexão com vocês dizendo que esse salmo nos ensina que nós precisamos nos reencontrar com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos reviver a comunhão da igreja. Por várias vezes, o salmista vai declarar do seu anseio de estar na presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa caminhar só. Deus não me chamou e lhe chamou para caminhar só. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa se lamentar sozinho. Você não precisa passar os dias mais difíceis da sua vida só. Deus nos deu essa família para nós caminharmos juntos. Eu tenho certeza absoluta que talvez do seu lado existe alguém que está passando por uma dor angustiante. Mas do seu lado também tem pessoas que estão dispostas a orar por você. Amém. A amar você. A cuidar do seu coração. Porque se nós não vivemos para isso, então nós perdemos o sentido de ser igreja. Verdade. Porque a igreja ela foi levantada como esse povo, como essa família de Deus, que acolhe, que abraça, que ama, que conduz a adoração. É a igreja que é expressa ali em Atos 2, que tinham tudo em comum. Eles partiam o pão, as orações, eles ministravam o coração um do outro. No meio deles, a Bíblia fala que milagres aconteciam. No meio da comunhão, milagres acontecem. Aleluia. E Deus está declarando ao meu coração, o seu coração, que talvez é na comunhão da igreja que você vai ser tratado, que você vai ser curado, que você vai ser transformado, porque nós queremos ser o braço estendido do Senhor. Não ande só. Você não precisa caminhar sozinho. Um dia eu paguei o preço de ser contaminado por pessoas dentro da própria igreja. Ouvi que pastor nunca pode ter amigos porque sempre será traído. E eu disse para o Senhor, isso é uma mentira de Satanás. Deus me deu um corpo, Deus me deu uma igreja, Deus me deu irmãos. Aleluia. E
quando eu estou com vocês, eu sou curado. Aleluia. Quando eu estou com vocês, eu sou renovado. Porque eu tenho entendido a essência do que é ser igreja e a necessidade de não caminhar só. Enquanto os meninos estão ministrando essa canção, se você chegou nessa noite com alguma dor na sua alma, eu quero convidar você a se ajoelhar no seu lugar e no seu secreto, que é assim que a palavra fala, no secreto você orar a Deus. Mas não se esqueça, nessa noite só no Senhor nós temos palavras e palavras de vida eterna. É a Ele que você tem que buscar, é a Ele que você tem que clamar. E eu creio que Deus nessa noite pode nos usar como agente de cura na sua vida. Se você tem passado por aflição, se ajoelha na sua cadeira, fica no seu lugar. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para os valentes de Jeová. Se você tem caminhado bem com Deus, se a sua espiritualidade está boa, olha para o seu lado e veja quem está sofrendo e vá até Ele e ore com Ele. Interceda com Ele. Coloque a sua mão sobre Ele. Declare a cura de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Declare as bênçãos do céu. Ei, você que é valente de Jeová, se Deus tem lhe dado suporte, se você tem encontrado nele resposta, se levanta e ora por alguém que está do seu lado. Deixa Deus falar no nosso coração enquanto nós adoramos. Em todas as lutas e tribulações, em todas as situações, creio que Tu és minha força, minha herança. Tu és o meu refúgio. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que em todas as bênçãos, em cada promessa, até no meu respirar, creio que Tu me sustentas, Tu me proteges, Tu és o meu amor. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és. Um novo horizonte me faz olhar pra Ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à Tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra Ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não existem. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Creio que Tu és caminho, verdade, vida.
não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és. Os teus filhos estão diante do Senhor nessa noite, Deus. Eu creio que teu Espírito está trabalhando em nosso meio e trazendo cura nessa noite. Ah, Deus, nós oramos para que o Consolador de Deus esteja sobre esse lugar e que nós sejamos visitados por tua presença, Deus. Nós sabemos que nós passaríamos por luta, mas nós não mensuramos o tamanho das nossas dores e o tamanho das nossas lutas. Ah, Senhor, mas nessa noite nós queremos aprender a olhar para o tamanho do nosso Deus, para olhar para o tamanho da sua graça, o tamanho da sua misericórdia, o tamanho do seu amor, o tamanho do seu perdão. Oh Deus, e nós cremos que nessa noite o Senhor está movendo os nossos corações e traduzindo quem nós somos em Cristo. Ah, Deus, e declarando: nós não estamos só, nós não estamos só. Deus está me convidando e lhe convidando a enxergar a sua jornada com um novo horizonte. Caminho pra ti, tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho. Você pode dizer? Verdade. Se levanta no seu lugar e adora o Senhor, declara essa verdade. Vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Um novo horizonte. Creio que o novo horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu Você pode aplaudir o Senhor bem és. forte. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fica aí no seu lugar. A gente vai desejar a bênção do Senhor sobre sua vida. Retornamos os nossos cultos. E só paramos se Deus mais uma vez pedir para a gente adorar em casa. Mas a adoração não para. Mas estamos de volta todos os sábados. Ainda estamos um pouco distantes, mas estamos mais perto do que quando estávamos online. Convide alguém para vir participar do culto. Todo sábado, 18h30. Convide um amigo seu que precisa ouvir uma palavra de esperança. Venha caminhar com a gente, não ande só. Cresça com a gente. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Sinta-se acolhido e abraçado
Nós queremos caminhar com vocês, nós queremos andar com vocês. Se você precisa conversar, fala comigo, fala com o John, fala com as meninas da recepção. Nós queremos andar com você, você não precisa andar só. E nós cremos que Deus tem muita coisa para fazer na nossa jornada. Deus está trazendo um novo tempo para a nossa história, amém? Aleluia. Quantos creem? Amém. Glória a Deus. Receba a bênção dos apóstolos. E logo em seguida os meninos vão tocar uma canção de adoração, de comunhão, para terminar agitando, empolgando. Cumprimento aqui, ó. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces e eternas consolações de Deus estejam sobre cada vida aqui representada, cada família representada, cada história representada, cada alma que foi depositada, e que esse amor, essa graça e essa misericórdia transbordem em nossas vidas, para que nós possamos testificar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Deus abençoe vocês e até semana que vem. Não deixa de falar com pelo menos 10 pessoas. Bota aí no seu lugar. Dá aquela cotovelada no seu amigo. Andava por aí sem esperança. Alarará. Na escuridão foi minha herança. Mas recebi perdão e da misericórdia tenho salvação e vida eterna. Sua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor e tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Vem iluminar os meus caminhos. Papaparará. Contigo não vou mais andar sozinho. Mas se eu me esquecer do que eu recebi, me ajude a ver o que eu sou em ti. Sua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor e tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Sua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor e tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Meus medos apagou, tudo em mim mudou. Meus erros apagou, tudo em mim mudou. Sua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor e tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou. Sua graça